A irmã Ângela Coelho é vice-postuladora para a causa de canonização de Francisco e Jacinta Marto e seguiu de perto os passos de Bento XVI em Fátima. Teve inclusive um momento a sós com o Santo Padre. Para a religiosa, a visita do Papa a Portugal mostrou o rosto jovem da Igreja e a nova geração de cristãos que veio combater a falta de compromisso da sociedade. Sabe que uma das características da nossa sociedade é a dificuldade no compromisso. Temos medo em nos comprometer. Por isso a grande crise de vocações. Nos vários serviços da Igreja, quer no ministério ordenado, quer na vida consagrada, quer na vida matrimonial. Porque é que tudo isto está a reduzir? Porque temos medo do compromisso, temos medo de assumir a nossa entrega a uma causa, a uma vocação, assim de coração, e para sempre. Os pastorinhos não tiveram esse medo. Como sabe, Nossa Senhora mostrou aos pastorinhos estas duas realidades em sofrimento, a Igreja no tempo, ou seja, mostrou-lhes o Papa a sofrer e a Igreja a sofrer, mostrou-lhes o inferno, o para lá do tempo, esta dimensão escatológica, e eles assumiram isto como causa sua própria. Na missa de dia 13, Bento XVI referiu-se a Jacinta como alguém incansável na partilha com os pobres e no sacrifício pela conversão dos pecadores. Neste tempo de crise económica e de secularização, num mundo cada vez mais laicizado, os pastorinhos deixam o exemplo da partilha. Olha, o grande exemplo deles é este mesmo, a partilha. A partilha do pouco que tinham, é que eles também eram pobres e partilhavam com os pobres que encontravam, que achavam mais pobres que eles, às vezes o único que tinham. É bonito verificar que, por exemplo, João Paulo II, numa das suas encíclicas sobre a doutrina social da Igreja, diz que a partilha não é só daquilo que nos sobra, é também ter a coragem de dar, às vezes, um pouco daquilo que nos faz falta. E os pastorinhos faziam isso. Davam, por vezes, aos pobres o único alimento que tinham para o dia todo. Ainda na missa dia 13, o Papa teve uma afirmação: iludir-se-ia quem pensasse que a missão profética de Fátima esteja concluída, o que levou muitos vaticanistas a questionarem o alcance de tais palavras. Para a irmã Ângela Coelho, o Papa quis reforçar a interpelação de Deus para o século XXI. A dimensão profética de Fátima é apenas isto, que Deus tem uma intervenção na história, um acontecimento na história, em ordem à salvação num determinado período de tempo, o nosso século. E este acontecimento, que contém gestos e contém palavras, no fundo não se esgotou. Porquê? Porque esta intervenção de Deus em Fátima, concretamente, vai apelar para o núcleo essencial do Evangelho, que Bento XVI repete 2 vezes na sua visita a Portugal, que é a conversão permanente, a penitência, a oração e a vivência das virtudes teologais, da fé, da esperança e da caridade. Ora, isto ainda não se vive, portanto, isto ainda não se esgotou. Isto é que é a grande questão profética de Fátima e a sua grande dimensão profética, é porque continua a ser uma interpelação de Deus para o nosso século XXI, provavelmente ainda mais do que o foi em 1917. Ou seja, a necessidade de conversão, a necessidade de oração, de intimidade com Deus, a necessidade da fé, da esperança e da caridade é muito mais urgente hoje do que em 1917, quando os pastorinhos receberam, em primeira mão, este grande acontecimento salvífico que foi a mensagem de Fátima. Quando confrontada com a falta de pastorinhos nos dias de hoje, a irmã Ângela Coelho diz que ainda há gente que se entrega a uma causa e que a visita de Bento XVI ao nosso país também contribuiu para isso, onde se conseguiu ver o rosto jovem da Igreja, essa nova geração de cristãos que nasce através das cinzas. Olha, eu acho que uma das coisas mais bonitas que a Igreja tem no seu seio é homens e mulheres que mais visivelmente ou mais escondidos se entregam e se doam e procuram viver o Evangelho na radicalidade da sua entrega. Claro que alguns são inspirados pelos pastorinhos, outros não, mas todos são inspirados pelo modelo do Evangelho e pelo Espírito de Jesus. Há falta, claro que sim, mas repare que já há 2000 anos Nosso Senhor dizia que a messe era grande e os trabalhadores poucos. Ou seja, esta disparidade entre a missão a fazer e a quantidade de gente empenhada a sério, sempre houve e sempre haverá. Eu penso que até vivemos num momento muito bonito, a vinda de Bento XVI provou isso mesmo. Surgiu gente de onde menos esperávamos, vimos o rosto jovem da Igreja em Portugal. Ou seja, eu fiquei com muita esperança, ainda há gente. Agora, claro que podemos sempre dar um pouco mais, podemos sempre um bocadinho mais além, podemos sempre assumir um pouco mais a radicalidade do compromisso, ou seja, ainda não, poderá não haver gente suficiente, como os pastorinhos, mas eu acho que ainda há muita gente. Eu acho. É a minha opinião, sabe? Não sei porque tenho esta noção de que, de facto, por detrás destas aparentes cinzas que se vê, está a nascer uma nova geração de cristãos. Eu acho.